Ministro, obrigada por aceitar nosso convite de participar aqui do Direto ao Ponto. Eu queria já ir para uma pergunta sobre a relação do Congresso com o Palácio do Planalto. Hoje a gente teve uma discussão pelas redes sociais, pelos veículos de imprensa, entre o presidente da Câmara, Hugo Motta, que diz que não precisaria ter relação com o líder do PT, Lindbergh Farias, e o líder Lindbergh Farias, é claro, respondeu pelas redes sociais dizendo que a atitude do Hugo Motta foi imatura. Como que o senhor está vendo agora a relação entre o Congresso e o Palácio do Planalto nesse momento? E eu também incluo nessa pergunta a relação entre Alcolumbre e o presidente Lula, depois da indicação de Jorge Messias. E se não é melhor o Palácio do Planalto tentar fazer um rearranjo político para ajustar essa relação com os presidentes das casas? Olha, Vitória, não é segredo para ninguém que o presidente Lula e a esquerda, a base política e partidária que elegeu o Lula, não tem maioria no Congresso Nacional. Isso é sabido, né? E por isso o governo teve que fazer composição com partidos que não estavam com o Lula na eleição de 2022. Isso é parte do presidencialismo de coalizão no Brasil desde a Constituição de 88. Agora, o que a gente vive hoje, e acho que isso é uma grande preocupação, é uma disfunção institucional. O que quer dizer isso? Pessoal, o legislativo, ele legisla, ele faz as leis, ele é um poder autônomo, não é submetido ao executivo e é assim que tem que ser. O executivo executa. Agora, quando o legislativo passa a abarcar uma parte cada vez maior do orçamento, com emendas parlamentares impositivas, com orçamento secreto, com gastos que não são transparentes, ou seja, você entra numa situação que tem gerado muito conflito nos últimos anos no Brasil. E precisa resolver isso, porque isso torna o país ingovernável, independente de quem esteja na presidência da República. E a função de um deputado e de um senador é poder fazer as leis no país, representar o povo que o elegeu e fazer as leis. Não é ser despachante de orçamento. E me preocupa muito o que a gente tem vivido. Eu estava na Câmara até um mês atrás. Tive os últimos dois anos e meio como deputado e vi isso acontecendo. E eu acho que boa parte dos conflitos que estão acontecendo dessa natureza é por um questionamento que está sendo feito hoje pelo Supremo Tribunal Federal, mas que o próprio presidente Lula já expressou algumas vezes, e membros do governo também expressaram, de que não dá para o governo abrir mão de fazer aquilo para o qual ele foi eleito, que é executar o orçamento, que é fazer as políticas públicas, que é definir as políticas do país. Então, nós temos que superar essa situação. Quem criou, aliás, quem começou a criar isso foi o Eduardo Cunha. Tá? Lá atrás, em 2015, como botou emenda parlamentar impositiva, aí dali para cá só piorou. Então, nós precisamos superar essa situação. Ter divergência entre governo e Congresso é natural. Não conheço um único presidente do Brasil que não teve graus de embate com o Congresso, né? Ter oposição fazendo o seu papel é natural. Agora, um chefe de poder, um presidente da Câmara dos Deputados tem que ter equilíbrio, porque ele teve votos do PL para elegê-lo presidente da Câmara, mas também teve votos do PT, também teve votos de outros partidos da base do governo. E antes de fazer essas declarações intempestivas, é importante que ele considere isso. Está dizendo, então, que o presidente faltou equilíbrio para o presidente Hugo Motta lidar com essa situação e lidar com as diferentes forças no Congresso Nacional? Eu estou dizendo que ele precisa usar a mesma régua para tratar o líder do PT que ele usa para tratar o líder do PL, né? Que um presidente da Câmara dos Deputados tem que ter essa missão institucional e que isso é importante, inclusive, para que o país e as pautas do país possam progredir. Nós vimos o que aconteceu, gente. Botaram para votar a PEC da blindagem na Câmara dos Deputados faz 2 meses e pouco, 3 meses, e o povo reagiu, e reagiu com razão. O papel da Câmara dos Deputados não é defender os seus próprios interesses, não pode ser blindar parlamentar que tem algo a temer, não é?
Não pode ser só aumentar suas emendas parlamentares e querer interferir no orçamento, muitas vezes com finalidades eleitorais. O papel da Câmara dos Deputados tem que ser, e do Senado Federal, também servir ao país, como foi feito, aliás, no caso da aprovação do projeto que zera o imposto de renda de 90% da população brasileira. Vitória, quem ganha até R$5.000 a partir do ano que vem, acabou o imposto de renda, não vai pagar mais nada. Um projeto do governo Lula. Infelizmente ficou 6 meses parado na Câmara, mas agora já está aprovado e quarta-feira, depois de amanhã, o Lula vai assinar a sanção e vai passar a valer como lei. E quem vai compensar isso é quem ganha mais de R$1 milhão por ano e que vai passar a pagar 10% sobre lucros que hoje não paga nada. É uma questão de justiça, é uma pauta do país. Não é uma pauta apenas do governo Lula, é uma pauta que vai beneficiar o povo brasileiro. Eu acho que o parlamento deveria se debruçar mais sobre pautas como essa. É o caso do fim da escala 6x1, é o caso de projeto que garante direito para os trabalhadores de aplicativo, motorista de Uber, entregador de comida, né? Projetos dessa natureza, do que ficar fazendo briga em relação à anistia, do que ficar fazendo briga, pautando com o governo, brigando com o líder do governo. Eu acho que seria mais produtivo para o país se agisse de outra forma. Ministro, na esteira das relações institucionais, eu vou passar aqui o espaço agora para o Arthur do Portal Metrópolis. Vai lá, Arthur. Boa noite, bem-vindo. Obrigado. Boa noite, ministro. Eu gostaria de perguntar, na esteira desse tema, recentemente a indicação do Messias como o próximo ministro aí do STF azedou a relação com a outra casa, que é o Senado, né? Inclusive um líder que tem sido um aliado importante do governo, que é o Davi Alcolumbre. E essa indicação, ela conseguiu desagradar tanto o Davi Alcolumbre, partidos do Centrão, como também desagradou parte da base do PT, que queria uma mulher negra para esse cargo, que exigia maior representatividade. Eu queria saber como é que o governo vai fazer agora para remendar essa situação, tanto no Senado, que é uma casa importante e tem ajudado aí o governo, quanto na questão dessa base que ajudou a eleger o presidente Lula. Pessoal, Arthur, eu acredito muito que nós vamos chegar a um bom termo para aprovação do Messias como ministro do Supremo Tribunal Federal. Como, aliás, aconteceu por todos os ministros indicados, não só pelo Lula, mas pelo Bolsonaro, pelo Michel Temer, pela Dilma, pelo Lula da outra vez, pelo Fernando Henrique Cardoso, né? Nós não temos nenhum histórico recente no Brasil de um nome indicado ser vetado pelo Senado Federal. Porque para acontecer um negócio desse, tem que ter algo extremo. Tem que ter um negócio assim, alguém que não tenha notório saber jurídico. O Messias é advogado-geral da União, atua na área há muito tempo, é reconhecido e é respeitado. Então não faz sentido ter um movimento para vetar a indicação do Jorge Messias como ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que isso vai se resolver com diálogo, né? A ministra Gleisi, como ministra responsável para tratar com o parlamento, tem feito esse diálogo e confio muito que nós vamos chegar a um bom resultado e a uma aprovação do Messias, da sua indicação como ministro do Supremo.